Olá, que bom estamos de volta nesse palco maravilhoso do Teatro Fashion Mall para mais uma temporada do Entre Palcos. Escolhemos uma pessoa muito especial para o dia de hoje, mas antes de mais nada, não esqueça de curtir, compartilhar. Você já sabe como funciona hoje o YouTube, as redes. Então nos apoia através da sua inscrição e da sua curtida e do seu compartilhamento. O Brasil é um país muito rico culturalmente e é impressionante como a cada dia somos surpreendidos por cantores, por atores, por produtores que fazem o que roda o mundo, que são brasileiros e que são verdadeiras joias. Hoje nós vamos bater um papo com uma cantora que é atriz, que é produtora, que é escritora, que é um monte de coisa e que rodou todo mundo e gravou com os nomes mais conhecidos da música popular brasileira. Eu estou falando de uma capricorniana que foi o presente que a vida deu à mãe dela no segundo dia do ano. Ela nasceu em 2 de janeiro, na cidade de Assis. De Assis para o mundo e hoje, nesse vasto mundão de Deus, no Teatro Fashion Mall, em São Conrado, no Rio de Janeiro. Eu estou falando de Joyce Cândido, que está conosco hoje para contar um pouco da sua história. O teatro mudou a minha forma de ver o mundo. Eu quero compartilhar com você tudo o que acontece por trás das cortinas. E eu vou te mostrar como isso acontece. Tudo bom? Tudo bom, querido. Que Bem-vinda. apresentação bonita. Fiquei até com vontade de conhecer essa cantora aí. Prazer estar aqui com você. Joyce, o prazer é nosso. E como nós conversamos antes um pouco, eu fiquei surpreso, né, como é rica a tua história. E aí eu gostaria que você contasse pra gente um pouco, o máximo que você puder, porque com certeza as pessoas vão gostar de saber da tua linda história com a arte. É a minha história de amor, né, com a arte. Eu nasci em Assis, interior de São Paulo, mas sempre morei em Maracaí. Eu brinco, te contei, né, que eu nasci em Assis porque o hospital era melhorzinho, né? Maracaí é uma cidade muito pequenininha, tem hoje 13 mil habitantes. Minha mãe ainda mora lá, minha irmã, que é casada, mora lá com a família. E eu comecei a tocar piano, pequenininha. Assim, eu pedi para minha mãe para fazer aula de piano e para dançar. Dançar, na verdade, quando eu penso em mim como um ser, né, um ser que existe, assim, eu penso em mim dançando, porque eu acho que desde sempre eu fui um ser dançante. Sabe aquela criança que está o tempo inteiro bailarinando pela vida? Era eu e ainda sou. E assim, eu lembro direitinho que eu comecei a fazer aula de piano e a minha irmã chegou falando, ela estava fazendo aula de dança, ela já era bem maior que eu. Mãe, você tem que colocar a Joyce na aula de jazz, porque ela vai adorar, as amiguinhas dela estão a mãe dela. Pelo amor de Deus, essa menina já quer fazer tudo. Mãe, eu quero fazer dança, eu escutei. E aí, nunca mais parei, eu comecei a dança e eu segui com o piano e o jazz, né, que eram as minhas paixões, assim, de pequenininha para sempre. Eu nunca parei de tocar piano e de dançar. E aí, assim, ao longo dos anos, comecei a fazer o coral da igreja, tocar na igreja, aí eu comecei a tocar e cantar. Muito em casamento, em festinha, formatura. Então, numa cidade pequenininha, como eu comecei a tocar piano com 6, 7 anos de idade, quando eu tinha 10, eu já tocava e cantava muito bem, assim, para minha idade. Então, também não tinha tantas opções de profissionais que tocavam e cantavam, vamos ressaltar isso. Então, eu era contratada
para fazer esse trabalho. Com 10 anos? Com 10 anos. Que barato. Então eu toquei em casamento, foi meu primeiro trabalho, tocar em casamento e formaturas. E com 10 aninhos eu tocava o piano e cantava. Cantava menos do que tocava, eu era mais uma pianista. Assim, e aí foi indo. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu já era uma assistente, monitora, assim, tanto da minha professora de dança como da minha professora de piano, que é a Tuca, que eu te amo para sempre, minha professora de piano, minha amiga até hoje. E ela me passava os aluninhos menores, eu era monitora. Eu ajudava na teoria musical, na aulinha de piano, os pequenininhos de 5 anos. Então eu com 12, 13 anos eu já era uma mocinha, capricorniana, super responsável, super adulta para minha idade, eu sempre fui bem capricorniana, bem... E aí, quando eu tinha 14, 15, eu já era professora. Eu já assumi as turmas infantis, a Tuca fechou a escola, eu fiquei com os alunos, eram alunos particulares, eu fui dar aula em outro lugar. E a professora de dança não ficou, a Eliane, ela era de outra cidade. Os alunos ficaram para mim, então meio que eu fui herdando as alunas. Então eu virei uma referência naquela cidade pequenininha. Eu fui baliza, sabe o que é baliza? Sim, de banda sei. marcial. Cara, eu fui baliza dos 11 aos 15, era a coisa mais importante da minha vida, era ser baliza. Eu competia, fui campeã nacional, fui campeã estadual. Aí eu fiz aula de GRD. Baliza é aquela... que roda o bastão, que fica que na joga. frente das bandas, É. dos desfiles de 7 de setembro, os desfiles comemorativos. Só né? que a nossa banda, a Banda Marcial da Fundação Resende Barbosa, era uma banda quase sinfônica, né? Uma banda que tocava Beethoven, que tocava várias coisas bonitas. E eu dançava, montava coreografia, tinha profissionais que nos orientavam, que coreografavam. Teve a Margarete de Londrina, que é para lá fazer isso, lá em Maracaí. E eu cresci nesse esquema, eu fiz aula de GRD, de ginástica artística, e usava o balé e o jazz ali. Então, a dança também era meio múltipla, porque eram vários estilos. Tinha a coisa do marcial, de rodar o bastão. Eu dançava com arco, fita, bola, massa. Bambolê. Né? Isso. Então, era muito legal. E eu amava muito aquilo, assim. Eu fui crescendo ali, dançando. E tocando nos meus eventos. E aí, depois, quando eu já tinha essa idade, uns 15, eu fui estudar piano no conservatório em Marília para ganhar diploma. Eu fui para o Carlos Gomes de Marília, fiz mais 3 anos, aí com 18 eu terminei o conservatório e entrei na faculdade de música em Londrina, que foi a minha decisão, fazer faculdade de música. Fiquei na dúvida, aí minha família não queria que eu fosse morar muito longe, eu prestei o Unesp. Minha mãe falava, nossa, mas o Unesp são 6 horas daqui, São Paulo é muito longe, e a Joyce é tão novinha. E aí eu passei em Londrina, minha mãe ficou feliz, que era 1h30, Paraná, mais perto da divisa ali. Entendi. Fui morar pertinho, Londrina é uma cidade super aconchegante, super gostosa, mas quando eu fui para Londrina, parecia que eu estava assim no céu, porque minha cidade não tinha nada, tinha banda. Tinha banda e tinha a Tuca, que era minha professora de piano, e acabou a dança, não tinha. Quando eu fui embora, aí não tinha mais aula de dança, não tinha mais aula de música, ficou uma lacuna, assim. Enfim, e eu cheguei em Londrina, tinha festival de dança, festival de música, festival de teatro, né? É uma cidade que, naquele período, tinha uma efervescência cultural muito grande. E eu amei aquilo. E aí eu ia para os bares, meus amigos da faculdade, eu fiz licenciatura. Então, era um curso que tinha músicos que tocavam vários instrumentos e de vários estilos. Era um curso de educação musical. E eu conheci muita gente e comecei a ir da canja com os meninos que tocavam MPB, que tocavam samba, que tocavam isso, que aquilo. E logo que eu entrei na faculdade, eles falavam, tem uma cantora ótima no primeiro ano. Eu falava, mas eu não sou cantora, gente. Eu passei no vestibular tocando Liszt, tocando piano. Estudei horrores. Terminei o conservatório, entrei na faculdade estudando. E eles falavam, não, ela é cantora, tem um timbre lindo. Eu falava, meu Deus, mas eu achei interessante ser cantora, achei mais glamuroso. E eu tinha essa coisa com a dança. Quando eu entrei na faculdade, comecei a ser convidada para cantar, e cantei com orquestra, cantei com isso, com aquilo, e estudei, aí fiz aulas particulares, além das aulas da faculdade, fiz aula particular de canto, fui descobrindo a minha voz e entendi que ser cantora era muito, muito eu. Porque eu podia cantar, podia tocar, podia dançar, podia atuar, que aí entrou o teatro na minha vida.
Comecei a fazer aula de teatro lá em Londrina. Fui fazer balé clássico, que eu ainda não tinha oportunidade, fiz balé clássico depois de mais velha, porque na minha cidade não tinha. Fiz algumas aulinhas, mas era mais o jazz, contemporâneo. E aí fui para a FUNCAT, que era dança e teatro. Tirei meu DRT de atriz e comecei a fazer os musicais de Chico lá. Pesquisar nos festivais de música. A Regina Lucato ia do Rio para lá e dava workshops. Aí montamos o Calabar, ela montou a Ópera do Malandro, montou a Gota d'Água. Esses espetáculos que a gente conhece do Chico, eu conheci lá com 18, 19 anos. Não sabia que existia. A Broadway era um negócio que eu ouvia falar, mas a gente não tinha nem YouTube, a gente não sabia o que era Broadway aqui no Brasil. Quando eu queria aprender uma música, eu não tinha o YouTube, né? Eu levava fita cassete na rádio da universidade para eles gravarem um repertório para mim. Aí, olha, grava para mim só coisas do Chico Buarque, ou só coisas da Elis, ou da Beth. Foram as 3 artistas que eu mais pesquisei. Mas qual Beth? Beth Carvalho. Carvalho. Me chamaram para fazer um tributo à Beth e eu descobri ali os sambistas, né? Cartola, Arlindo Cruz e Sombrinha, o repertório da Beth riquíssimo. E me chamaram para fazer o Viva Elis, que é um projeto que tem lá até hoje, que várias cantoras cantam em homenagem a Elis todo mês de janeiro, que é o mês de morte de Elis Regina. E aí eu fui aprender o repertório de Elis. A gente está falando de Milton Nascimento, de Aldir Blanc, de João Bosco e Mas coisas, né? você ainda estava faculdade. Estava na faculdade. Bem novinha. Tá. Então, A gente está falando de bem mais do que 20 anos agora, para ficar entre nós. 25 agora. Engraçado, na minha última entrevista parece que ia fazer bem menos. Tá, então na verdade, claro que eu li um pouco, né, para conhecer, né, a tua história, e eu fiquei impressionado. Como é muita coisa, né? É piano, é voz, enfim, você reuniu muitas, você é multifacetada e trouxe tudo isso para construir a cantora que é atriz, que interpreta hoje. Mas continua, então lá foi Eu quando... me coloco sempre como cantora, né? Hoje, aí tem muito essa coisa da artista completa, multifacetada, que veio chegando, né? Mas tudo aconteceu na faculdade. Começou na faculdade, em Londrina. Eu sou muito grata a esse período todo. Eu gravei meu primeiro álbum em Londrina, em 2006, lá com o incentivo do PROMIC, que era o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que até hoje tem, até hoje eu boto projeto, faço coisas lá. E começou ali essa história com Chico Buarque, os musicais de Chico Buarque, com os Saltimbancos, que eu trabalhei por anos em Londrina, pelo PROMIC, circulando nas creches, nas escolas da cidade, nos teatros. E a minha história com a MPB, né, com essa nobreza da MPB, o repertório que Elis gravou, esses artistas, esses compositores que até hoje, que depois eu vim conhecer aqui no Rio, né, João Bosco, Chico Buarque e tudo mais, Milton, né, pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu tenho uma história. E com o samba, que Beth também, Beth foi me ver cantar, Beth me recebeu muito bem aqui. Quando eu estava já... Depois que eu terminei a faculdade de música, já tinha lançado meu primeiro álbum, que é um álbum mais autoral. Foi produzido lá em Londrina, em 2006. Eu decidi ir embora de Londrina. Eu decidi que o meu tempo em Londrina tinha acabado, assim. Que eu tinha que dar um passo à frente, que eu tinha o mundo inteiro para ver e eu queria muito ver esse mundo. Queria ver a Broadway, eu queria entender o que era, eu queria estudar a coisa de cantar, dançar e atuar mais a fundo. Eu já tinha feito teatro, já tinha feito a dança. Eu fui para Nova York, eu fui para lá, eu fui como au pair, como babá, que foi o jeito que me indicaram. Joyce, você adora trabalhar com criança? Eu sempre trabalhei com criança, tá? Nesse período todo eu dava aula de música. Comecei em Maracaí e continuei em Londrina, eu sempre dei aula. Os meus projetos sempre foram voltados para o teatro musical, para a coisa de musicalização através de corpo e voz, sempre voltando para a dança e para a interpretação. Tive vários projetos bonitos lá em Londrina. E fui para Nova York em busca desse cantar, dançar e atuar. Queria ver a Broadway. Você entendeu e sentiu que um ciclo tinha se fechado. Tinha se fechado
E aí você corajosamente deu Bem start. corajosamente, porque vamos falar de uma menina que tinha 26 anos, e eu digo uma menina porque eu era realmente uma menina, e não falava inglês, sabia pouco, sabia o que tinha estudado na escola, não conhecia Sozinha? nenhuma pessoa nos Estados Unidos, sozinha. Eu decidi que eu ia e eu fui. E eu fui au pair, eu tive uma família que me recebeu, uma família americana. Troquei de família 3 vezes, foi uma desgraça essa coisa da família americana, que eu achava que ia ser tipo a Noviça Rebelde. Aquela coisa que ia chegar, ia tocar e cantar com as crianças. Foi bem mais difícil do que isso. E na terceira família que eu fui mais bem recebida, mas a minha rotina era uma rotina que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu esperava, com o que me disseram que seria. E eu fiquei parece que eu fiquei 6 anos, eu fiquei 6 meses nessa transição, assim, de ser... Eu ia para Broadway, fazia aula aos fins de semana, eu comecei a fazer a dança, fazer o teatro musical, pesquisei antes as escolas que tinha, fui conhecendo, comecei a ir da canja com os brasileiros, fui fazendo amizade com o povo que estava tocando na noite nova-iorquina. Quando eu entendi que dava para mudar meu visto de turista para um visto de estudante, que eu podia dar aula lá, enfim, eu conheci um músico, que é o Matheus, que tinha uma escola em New Jersey, que era só pegar o metrô e atravessar a ponte, que eu podia dar aula na escola dele, que ele era brasileiro, dava aula numa comunidade. Ele falou, não, vem para cá, vem dar aula aqui. Aí eu dei aula de balé, eu dei aula de teatro musical, eu dei aula de piano, eu dei aula de canto, eu dei aulas. E cantava na noite. Mudei meu visto para um visto de estudante, fazia aula de inglês para manter o meu visto e para falar inglês, porque meu inglês era bem capenga, e fazia aula na Broadway. Ou seja, eu nunca fui mais múltipla do que essa fase, porque eu cantava samba e forró e bossa nova em Nova York. O forró estava em altíssima nessa época, tocava triângulo, cantava Luiz Gonzaga e não sei o quê. E fazia aula na Broadway, de Bob Fosse, Jazz Broadway, Musical Theater, enfim. Outro universo. Outro universo. E ninguém entendia muito, ninguém nunca me entendeu muito, porque eu fazia aula de balé clássico também, de sapateado, de tudo quanto é coisa. Ia cantar meu samba, meu forró à noite. E dava aula para criança e fazia... E eu pensava, um dia eu vou ser mãe quando eu tiver uns 40. E foi mais ou menos o que aconteceu. Mas foi um período muito legal em Nova York, porque eu fiz muitos amigos, eu ia ficar 1 ano. Fiquei 3. No primeiro ano eu via todos os musicais que eu podia comprar o ticket, eu ia. Depois falei, não, mãe, eu não vou conseguir ir embora, eu vou ficar mais. Fui ficando, fiquei 3 anos. E foi maravilhoso, assim, foi uma escola e tanto ficar por lá. E aí chegou uma hora que eu achei que meu ciclo em Nova York também tinha que se fechar. Que aí eu olhava e pensava, não, eu não quero ficar fazendo teste. Até fiz para ver como era o nível, né, dos musicais da Broadway. Fui para a Disney, me apaixonei pela coisa dos musicais infantis, foi o que mais me pegou. As princesas, eu era muito princesa naquela época, fiquei assim, falei, meu Deus, eu quero morar aqui, né? Eu queria morar no Hollywood Studios, que tinha todos os musicais das princesas. E Abriu teus olhos, né? abriu, e aí a gente vê que a gente sabe tão pouco, né? E era uma fase em que hoje o mundo é outro mundo. A gente está falando de quase 20 anos mesmo, eu tenho 43, sei lá, há 17 anos que eu fui para Nova York, né? Assim, é muita coisa que eu vi que a gente não tinha o mesmo acesso. O musical no Brasil não era do tamanho que é hoje. Eu fiz a audição para um dos primeiros musicais, que foi Os Produtores, que o Falabella montou em São Paulo. Eu era bem novinha. Eu lembro que eles falaram, essa menina é cantora de MPB, é o jeito que ela canta, ela tem voz de cantora de MPB. Ela não tem voz de musical, porque tem isso, tem um tipo de voz, né? E eu entendi que não era Broadway que eu queria, que não era... eu queria usar aquele conhecimento, aquela multiplicidade, para ser a Joyce Cândido, que canta música brasileira. Por que não fazer um musical? Por que não fazer mais... O meu foco não foi ficar fazendo teste de audição para fazer grandes musicais. Eu queria fazer o meu lance. Mas acho que foi muito inteligente e incrível, né? Porque a Broadway é a Meca, né? É a Meca. Né? Então são Mas muitos eu fui muito bem teatros, orientada muitos shows, também, assim. né?
eu sempre tive parceiros muito fiéis, sabe? Pessoas muito do meu lado, assim. Entendi. Que me deram muita sustentação. Lá em Nova York, depois eu conheci o Raman, que é Montenegro e Raman, foram, né, sócios por muitos anos. Raman me orientou, falou, ó, quando vamos para o Brasil, vamos para lá, vamos lançar. Eu vim, gravei com Alceu Maia, o meu álbum, já estava pensando em voltar, conheci Chico Buarque. Chico Buarque falou, não, volta logo, vai ficar morando nos Estados Unidos, volta, vem para o Rio. E aí me apresentou na Biscoito Fino e lancei meu álbum. Raman orientava, falava, querida, eu sei que canta, dança, interpreta, foca na cantora. O Brasil não recebe também toda essa multiplicidade. De fato, naquela época, não recebia. Faz tempo, né? Eu acho que o musical cresceu, as pessoas são mais múltiplas, todas as pessoas são mais múltiplas hoje, não são? Sim. Todo mundo teve que aprender a fazer mais coisas, se autoproduzir, não é assim? Mais ou menos. O artista teve que ficar mais antenado. Mais né? antenado, né? É verdade, isso é verdade. Não é? É verdade. Mas nem todo mundo consegue ser boa bailarina, boa cantora, boa atriz. Mas vamos lá. Mas você conseguiu. Mas vamos lá. Você é. Eu sou, mas eu não sou Ana Botafogo do balé, eu não sou, né? Tem um nível, assim, a minha dança, eu amo dançar, eu arrasto a mesa da minha sala e danço toda semana, pelo menos eu faço um vídeo, porque o meu público adora me ver dançando e fala, cadê os vídeos de dança? Aí eu não tenho tempo de fazer aula, não estou fazendo nada muito interessante de dança, eu arrasto a mesa e monto minhas coreografias e faço meu vídeo e estou dançando e amo e faço aquilo muito mais porque eu amo do que por qualquer outra coisa. Entendi. Agora... eu estudo, mas não dá para eu ser, né, a the best em tudo, assim, eu faço o que eu consigo, mas é porque eu fiz com constância tudo. Eu nunca abandonei o piano, eu nunca abandonei a dança, eu nunca abandonei a minha voz não dá para abandonar. Eu nunca abandonei nada do que eu fui aprendendo. E eu só vou acrescentando. Agora eu estou aprendendo violão, eu estou aprendendo acordeon, eu vou pegando, botando debaixo da minha asa as coisas que eu gosto e vou um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É meio a conta-gotas, mas eu tento me dedicar um pouco para cada coisa, assim, não dá para ser. Agora, em Nova York, quando você começou a sentir que o ciclo estava se fechando, como é isso? E o que te trouxe para o Brasil? Então, eu sou uma pessoa de muita fé, né? Eu tenho uma coisa de intuição, de estar muito conectada, assim, com a minha espiritualidade, com a minha alma, né? Eu tenho uma boa percepção das coisas, assim. Eu senti que eu via, por exemplo, as minhas amigas cantoras que estavam lá há 20 anos, cantando nos mesmos lugares, ganhando o mesmo cachê que eu estava ganhando ali com 2, 3 anos de Nova York. E eu pensei, não é isso que eu quero. Também não vou ficar me matando e fazer teste da Broadway, que eu nunca vou entrar, não vou nunca sapatear no nível que aquelas crianças estão sapateando naquela aula. E eu quero ser cantora mesmo, eu quero abraçar a música brasileira. Aqui tem um espaço, mas eu vou para o Rio. A meca da música brasileira é o Rio. Eu já entendi o que eu vim fazer aqui em Nova York, agora está na hora de eu voltar. Eu quero conhecer o Chico, eu quero conhecer os meus ídolos, os artistas que... você fala Chico Buarque. Chico Buarque. Tá. E eu conheci. E, na verdade, foi tão mais legal vir para o Rio do que qualquer outra coisa na minha vida, porque eu fui muito bem recebida. O Raman me apresentou a Bibi Ferreira, que ele era empresário dela, me apresentou ao Montenegro, que somos parceiros até hoje, né? Construímos tantas coisas. E vindo para cá, eu entrei na Biscoito Fino, lancei o meu álbum, que eu estava já produzindo com Alceu Maia. E fui, assim, conhecendo as pessoas. Depois esse álbum virou um DVD, que eu tive participações de Elza Soares, de João Bosco, de Carlinhos de Jesus e de Toninho Gerais. Todas as pessoas que eu fui conhecendo no Rio de Janeiro. Depois eu comecei uma carreira internacional, fui para Cannes. Estou aqui para lhe pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo. Joyce, eu quero dizer a você uma coisa. I love you. We love you. Obrigada. Em 2014, a primeira vez. Foi onde também eu
conheci a pessoa que foi o meu marido por muitos anos, por 11 anos eu fui casada com o Roberto Pontes, e nós construímos também uma história ali, e ele trabalhou comigo, ajudou a construir muitos dos projetos que eu trabalho até hoje. Então, a minha vida, a minha carreira foi sendo construída por muitas mãos, né? E o Montenegro me levou para a Warner, depois eu lancei esse DVD, depois lancei outras coisas pela Warner. E fui investindo na minha carreira internacional muito a pedido do Raman, que falava, Joyce, o Brasil é pouco, pensa em mundo, não pensa só Nova York e Rio, pensa em mundo. Fui para o Japão, consegui, né, no Midem, na Womex, que são feiras, né, de música. Fui aprendendo a ser uma artista empreendedora, uma artista que se autoempresaria, que se autoproduz. Claro que o se autoproduz e se autoempresaria não significa que eu fiz tudo sozinha. Significa que eu aprendi e fui fazendo com os meus parceiros. Né? Teve o Montenegro Raman, teve o Roberto, que esteve comigo por muitos anos. E fui caminhando nesse sentido. E, enfim, depois eu saí da Warner, lancei um álbum infantil, que foi o meu primeiro trabalho que eu fiz no Rio para criança. Eu já tinha feito Saltimbancos lá em Londrina, lá atrás. Fiz o Imaginidade aqui com o Léo Bento, que eram canções dele, com algumas minhas. Um trabalho todo autoral, dirigido pelo Ernesto Piccolo, que depois veio a ser o meu diretor no Saltimbancos. Eu liguei para ele agora recentemente, falei, querido, estou querendo montar o Saltimbancos, mas eu queria montar sozinha, porque montar com elenco é tão difícil viabilizar esse elenco, poder, todo mundo ao mesmo tempo. Tenho vontade de montar com os bonequinhos e fazendo o jumento, a gatinha, a galinha. Ele, não, vamos fazer uns bonecos lindos. Ele, só tem gente louca, ele pirou com a minha ideia, fez a ideia crescer e aí mandou fazer uns bonecos lindos para mim, com o pessoal lá do Sem Modos, bonecos do pessoal que faz para TV Cultura. Ficou lindo. E estreamos os Saltimbancos. E os musicais de Chico Buarque foi um pedido do Raman. Logo depois da pandemia, eu ganhei neném, estava casada, ganhei o Dom. E eu lembro que na época o Roberto falou assim, ele só me viu no palco estreando, o pai do Dom falou, ele já estava trabalhando comigo, ele disse, todo mundo se emocionou muito nessa estreia. Raman falou, eu quero aquele teu espetáculo que você me promete há um tempão, do Chico Buarque, que você falou de fazer dos musicais, lembra? Eu lembro. Tá bom, eu quero uma coisa que você não fez ainda no Rio. E aí eu brinquei com ele, falei, eu tô há 20 anos pensando nesse roteiro, porque lá em Londrina eu já pensava em montar, já tinha feito alguma coisa do Chico, mas agora eu vou fazer uma coisa bem à la Broadway, como se eu estivesse sendo dirigida pela Bibi Ferreira, que foi minha diretora, que foi maravilhosa. E eu lembro que eu fui montando o roteiro e pensando muito na Bibi, em tudo que ela me orientava. Então eu falo que a direção artística é minha e da Bibi. E a direção geral é do Roberto. Ela te dirigiu em que espetáculo? Ela me dirigiu na minha estreia no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei, Raman falou, querida, eu quero que a Bibi te ouça. Eu marquei com ela amanhã. Aí fiquei sem dormir, foi uma coisa de louco, você tá louco. Aí eu cheguei pra Bibi com o violonista lá, isso não é um instrumento que se apresente, você tem que ter um pianista. Aí eu falei pro violonista, vai embora. Ele ria, tudo bem, ele, isso aqui é instrumento de malandro, ele brincou. Uhum. Aí eu toquei piano pra Bibi me ouvir, ela, isso sim que é uma cantora que se acompanha? E eu falei, eu não sei tocar todas as músicas, posso cantar a capela lá? Menina corajosa, eu tava tremendo de medo. Mas eu tinha que passar pelo crivo da Bibi, entendeu? Era muito importante para mim. Eu falei, o que eu vou fazer, meu pai? E aí soltei a atriz, soltei a bailarina. E a Bibi me adorou e falava, olha, adorei essa menina, que gracinha, eu era novinha, né? E ela se encantou e eu fiquei amigona dela, eu ia em todos os shows dela, ia pra Coxia. A Bibi foi uma escola para mim. Fiquei grudada naquela mulher, assim, vendo tudo que ela fazia, como ela tratava as pessoas, como ela... Eu considero o amigo a maior dádiva do mundo. E não é um amigo, é uma amiga de imenso talento. Não é só a voz, não é só o canto, não é só a expressão. É uma grande artista, inclusive é pianista. Mas o grande forte dela
é a voz, é aqui, ó. É a Joyce. Foi uma grande escola para mim. Que experiência, hein, Joyce? Nossa, é um privilégio, né? Que privilégio. Um privilégio, assim, que nem sei se alguém teve de conviver tão pertinho assim com ela. E aí tudo que eu ia fazer, quando eu cheguei no Rio, imagina pro povo de Maracaí, ou lá de Londrina, quando eu falava assim, hoje eu fui cantar, o Milton Nascimento foi me ver. Hoje eu fui cantar e a Beth Carvalho foi me ver. Hoje eu vou cantar com o João Bosco, ele vai gravar no meu DVD. Hoje o Chico, sabe assim? O Rio me proporcionou muita coisa, sabe? De conhecer o povo do samba, todo o povo do samba. Jorge Aragão me recebeu super bem, me convidou para o samba book dele, cantei com o Toquinho. O Carlinhos de Jesus virou um super parceiro, dancei com ele milhares de vezes, fizemos várias coisas. Enfim, Gil, eu acho que... Você é muito grata a eu você sou e ao muito universo. grata, sou. Né? E a todo mundo que participou e participa, né? Sim. Da minha história, do meu trabalho, assim. É impressionante, né? De Assis para o Brasil, para o Japão, para o mundo, né? E você teve a oportunidade de ter todas esses grandes nomes, né? Essa experiência com Bibi, né? Então, você é privilegiada, corajosa e guerreira, né, Joyce? Guerreira, né? Mais guerreira que princesa, né? Agora me diz uma coisa, se você tem um show, é uma peça, é um musical, das músicas de Chico? Esse é os musicais de Chico Buarque, esse que eu estava te contando que o Ramã encomendou e que o Roberto disse, que horas você montou esse roteiro? Eu falei, de madrugada, meu amor, amamentando, lembra que eu não dormi? Fiquei um tempinho sem dormir. Meu filho mamava de 15 em 15 minutos quando o Ramã encomendou esse musical. E aí, fui juntando, eu queria fazer uma coisa muito específica da obra do Chico para o teatro musical e para o balé. Então eu peguei os Saltimbancos, aí eu peguei a Gata, peguei Hollywood, desci do balanço igual Moulin Rouge. Tinha tudo na minha cabeça. Depois entra no mundo mágico do grande circo místico, que Chico e Edu Lobo escreveram um álbum todo para o Balé Guaíra, né, de Curitiba. E aí ali tem a Beatriz, tem a bailarina, tem a Lily Brown, que é a cantora que trocou os palcos pelo matrimônio. E aí eu entro na Ópera do Malandro, que vai ter a Terezinha, que é apaixonada pelo Max Overseas, que é o grande malandro, que é amante de Lúcia. O Max que mata Geni, que é apaixonada por ele. E depois de Geni, a gente entra lá no Calabar, que também é uma história que traz morte, que Calabar foi um personagem real da nossa história. Ele foi esquartejado, ele traiu holandeses e portugueses e foi esquartejado. E o grande amor dele é Bárbara, que é quem narra a história. Bárbara, né? Bárbara, tem Ana de Amsterdã, que vem da Holanda. E a gente termina com Gota d'Água, Joana, que é a Medeia brasileira, né? A Gota d'Água, que é de Paulo Pontes e Chico, que se mata e mata os filhos pelo desespero de ter sido abandonada por Jazão, que é o personagem que escreve o samba Gota d'Água e troca a Joana por uma outra pessoa mais jovem, a filha da dona do cortiço, do dono do cortiço. Enfim, a gente termina com Gota d'Água e Roda Viva, que é o espetáculo que foi censurado, o espetáculo que os artistas apanharam na estreia, né, foi caçado, não continuou por causa da ditadura, né? A gente fecha com Roda Viva. Esse roteiro... Você fez esse roteiro. Esse roteiro. E que você canta e você conta a história. Eu faço alguns trechos. Eu vou trocando de figurino. Então eu começo de um jeito, tem a gatinha, que tem a luvinha, daí tem a Beatriz, aí tem uma saia de tule, que é aí vem a bailarina, e a Lily Brown já tem um outro figurino, que ela é cantora de cabaré. Aí vem o malandro, que tem o chapéu, o Carlinhos de Jesus às vezes entra para dançar comigo.
E tem a homenagem ao malandro, aí tem a Terezinha, que é o primeiro, o segundo, o terceiro que chegou. E tem o Meu Amor, e tem Folhetim, que são as meninas do Cabaré da Lapa, né? Eu imagino que deve ser... É delicioso. É emocionante, E né? é emocionante, é delicioso, porque me permito ser todas elas, né? É delicioso você cantar. Se acaso me quiseres, né? Você está ali no palco, você está, né, preservada na sua integridade física e moral, e você se permite tudo ali. A gata, a bailarina, a prostituta, porque a obra do Chico é isso, né? Então, é um espetáculo em que eu me realizo muito, eu uso muito as minhas técnicas. Por exemplo, as minhas coreografias, eu uso técnicas de Bob Fosse, coisas que eu aprendi na Broadway, entendeu? Então, quem assiste fala, isso é Bob Fosse, isso você aprendeu, não foi aqui não, isso eu aprendi na Broadway, né? Então, eu fui juntando os meus conhecimentos, a minha vida ali toda nesse espetáculo. Eu acho muito emocionante fazer. Já estou aqui ansioso para assistir. Vai ter aqui. Agora você estreou esse espetáculo no Rio de Janeiro? Houve 2021. uma estreia, né? Foi lá no Brigitte Blair, depois a gente foi para o Teatro Amazonas e foi Teatro um Amazonas sucesso. Em Manaus. Em Manaus. Aquele teatro lindo, né? Lindo. Já me apresentei lá várias vezes com orquestra, participo lá de um projeto Conexão Rio-Manaus. Gravei álbuns, várias coisas autorais em parceria com o povo de Manaus. Teatro é lindo. Teatro é lindo, a orquestra OCA, Orquestra de Câmara do Amazonas, já fiz vários trabalhos com eles. E a história dele é maravilhosa. É, a história do teatro é linda, aquela cidade me recebe de braços abertos. O paneguinho na estrada, opa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda! O paneguinho começando a andar, o paneguinho na Eu tenho um estrada. grande parceiro lá que é o Flávio Pascarelli, a gente compõe junto, eu lanço coisas dele. E Aí você estreou aqui no Rio, em 21. fui para Foi para Manaus. Depois fui para Lisboa, fiz teatro Tivoli para 1000 pessoas, casa lotada, foi a coisa mais linda. Foi muito especial, muito emocionante. E tô rodando, já fiz São Paulo, já fiz aqui no Rio em alguns teatros, curtas temporadas, né? E agora vem pro Fashion Mall. Agora vem pro Fashion Mall em março. Somos o próximo teatro privilegiado com... Qual é o nome? Os musicais de Chico Buarque. Eu digo que é uma ode ao sagrado feminino. Entendi. Que tem essa atmosfera toda, que Chico, como ninguém, escreve e descreve a alma feminina, Como né? ninguém. A gente já sabe disso, já é muito falado. E nesse espetáculo fica muito claro, porque eu fiz de um jeito... Então, eu não canto todas as músicas que Chico fala, os nomes de mulheres, não. Eu canto as músicas das personagens que ele fez para o teatro musical, porque o Chico é o cara do nosso teatro musical, né? Ele é o que mais escreveu obras para nós brasileiros, assim. Então, eu fui para Broadway, mas a nossa Broadway é o Chico. E hoje temos outras grandes, né, musicais acontecendo. A gente tem uma vastidão hoje de pessoas que escrevem, né, para o teatro musical, mas por muito tempo a gente teve Chico. Entendi. Né? Então, isso tem que ser valorizado. Tem que ser né? valorizado. Um artista desse calibre, com uma obra desse tamanho, né? Nós estamos, Joyce, muito felizes por você ter aceito, né, o nosso convite e acredito que, de novo, será um sucesso, porque só de te ouvir falar, a gente fica assim, ansioso. E cansado, ver... porque eu falo muito, né? Hein? Eu falo muito. Não, mas eu acredito, eu tenho certeza que nós vamos ficar muito felizes e o público também, né? Chico Buarque é Chico Buarque. Chico Buarque é a paixão, né, assim, das cantoras, né? De uma maneira geral, as cantoras da MPB, assim, a gente tem com certeza a minha maior paixão, assim, como compositor e também como uma pessoa que foi sempre muito generosa comigo. Eu tenho muita gratidão, o Chico foi e é ainda uma pessoa muito importante na minha carreira. Sim? Quando eu fiz agora o Saltimbancos, eu mandei para ele. Ele, que grata surpresa você fazer uma montagem tão diferente, você sozinha. Eu nunca imaginei isso, né? Com bonecos, que coisa fofa, que coisa lúdica, né? Porque as crianças ficam assim, encantadas com os bonequinhos. É diferente de tudo que já foi feito, né?
Conta pra gente dos saltimbancos, porque também Também vai vir para Tá- o Fashion Mall. é isso. Então, eu liguei para o Neco, que é o diretor. Falei, amor, tô pensando em umas coisas aqui, posso te falar? Ele, fala tudo. Eu contei, ele já tinha dirigido Imaginidade, que é o autoral infantil que eu fiz com o Léo. Falei, ele falou, ai, que legal, de fantoche, não sei o quê. Fizemos os bonecos e estreamos. E faz pouco tempo, assim, o Saltimbancos é um projeto mais novo. Eu já fiz na cidade de Londrina e fiz aqui. A gente ainda não rodou muito. É um projeto que eu quero me dedicar mais, porque a experiência que a gente teve foi assim de um encantamento do público, das crianças, dos pais, das pessoas ligadas à pedagogia, à arte, à música para criança. Bia Bedran foi me prestigiar, adorou. São pessoas que são importantes, né, no meio infantil, da arte infantil, né? Fazer essa obra agora, né, com essa montagem nova, com a direção do Neco, que comprou minha ideia e pirou junto comigo nessa ideia, nessa viagem que é fazer com bonequinhos. Está sendo um desafio maravilhoso e uma delícia fazer para criança. E agora que eu sou mãe, né? Então fazer coisa para criança sendo mãe é outro papo, porque você abre uma nova janela ali. Meu filho adora. Meu filho está com 4 anos, né? Estreou, ele estava com 3, subiu no palco, fez umas participaçõezinhas, depois ele falou que estava com vergonha e não subiu mais. Mas a gente fazer coisa para criança quando tem criança também é muito especial, né? Você está proporcionando pro teu filho muita Entendi. coisa ali, né? Então, saltimbancos, você traz bonecos. Uhum. Sou eu sozinha no palco, com os 4 bonecos da direção do Ernesto Piccolo. E a base instrumental, os arranjos musicais são feitos pelo meu pianista, que é o Fernando Leitsk, que me acompanha ao vivo nos musicais de Chico, mas no Saltimbancos a gente fez as bases gravadas e criadas especialmente para mim, né? O Fernando produziu. O que você diria para as mães, o que é que elas podem esperar trazendo os filhos para assistir Saltimbancos? Um espetáculo de qualidade, feito com carinho, um espetáculo todo artesanal, feito ali com bonequinha, como uma contação de história, como se eu estivesse no quarto contando uma historinha para as crianças e eles estão ali vidrados, é muito gostoso, usando os bonecos como se fosse, sabe, uma criança. Essa criança sou eu, que brinca com os brinquedos, montando peça de teatro no quarto, brincando com as bonecas, com os bichos de pelúcia. Eu fui essa criança, então a gente trouxe muito esse lúdico, essa contação de história para o palco, né? E funciona muito, as crianças realmente criam um vínculo, assim. O que eu mais escutei foi, ai, essa montagem ganhou meu coração, porque eu tô apaixonada pelo jumento, que é um boneco lindo. Ai, eu quero levar essa galinha para casa, a galinha é uma gracinha, tem uma carinha engraçada. A gata sempre é sequestrada, tá tirando foto, alguma criança leva, devolve a gata. Então tem todo assim, o cachorrinho. Então as crianças criam um vínculo com os bonecos. Eu sou só a contadora de história, entendeu? Que legal. O vínculo é com os personagens que são os bonecos. Então, as crianças querem tirar foto, não é comigo, é com a gata, entendeu? É muito fofo. Tá. Então, eu que sou mãe, a gente fica selecionando coisas para levar os filhos, né? Para assistir com as crianças e tal. Então, eu garanto que é um espetáculo que vale a pena. É Chico, é uma adaptação, né, da obra original, que é dos irmãos Grimm, que é os músicos de Bremen, que vira Saltimbancos aqui no Brasil, com a adaptação do Chico Buarque. E a nossa geração adora, né? A gente ama a gata. Sim. Todas as mães, quando canta a gata, só dá as mamães, né? Nós, gato, todas as mães estão lá. Porque a gente cresceu vendo Saltimbancos Trapalhões, Sim. da nossa geração, né? Claro, claro. Então, é uma delícia o espetáculo, vale a pena. Joyce, você vai estar estreando aqui no Teatro Fashion Mall com os Saltimbancos e simultaneamente também com o espetáculo para adultos. Sim, eu digo que é Chico Buarque para todos, que é o nome de um álbum dele, para todas as idades. Bem, nós estamos muito felizes de ter você aqui no nosso teatro. É um privilégio e um prazer a gente abrir as portas e promover, não é, uma estrela como você, uma mulher talentosa, guerreira,
que faz acontecer, né? Eu fico Então, feliz. eu quero convidar, reforçar o convite. Venham assistir os Saltimbancos. É um espetáculo muito bonito. Quem já assistiu elogia bastante. E ver um pouco dessa obra incrível de Chico Buarque, que ela vai trazer para nós, simultaneamente para os adultos. Joyce, você gostaria de falar mais alguma Eu coisa para o agradeço público? você, agradeço a você pelo convite, ao Montenegro que nos conectou. É bonito ver o que você está fazendo aqui com o Teatro Fashion Mall. O Rio de Janeiro precisa disso, esse espaço aqui para os artistas falarem, contarem sua trajetória, divulgando, né, nosso trabalho. É muito importante, Gil, e eu vejo um trabalho que merece ter continuidade, né? Como você mesmo, eu lembro que você quando falou, não, eu quero te trazer para a gente fazer um trabalho continuado. É bonito de ver isso, porque você está criando, fomentando para nós artistas também esse apoio, esse espaço, esse público, né? E pedir ao público que venha nos prestigiar, dias 14 e 15 com os Saltimbancos aqui no Fashion Mall e dia 20 com os musicais de Chico Buarque para os adultos. Então, são 2 espetáculos lindos que eu tenho a honra e o prazer de atuar. Todos convidados. Obrigada, querida. Obrigado a você. Obrigada. Posso te dar um abraço? Sim. Sejam bem-vindos ao Cabaré da Lata. Sejam bem-vindos à Ópera do Malandro. Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lata e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro, um aparato de malandro oficial, malandro, candidato a malandro.